Nerd de Fé, o número 3. Então, galera, saiu o trailer do Venom, já tem um tempo que saiu o trailer, mas eu queria fazer uma associação com um assunto muito pertinente, com a simbiose que o pecado faz com o homem. Mas, cara, falando desse trailer, desse filme, cara, assim, eu acho que vai ser bom, vai ser como um bom filme de ação. Sim. Então, eu olhei pro trailer, aí eu pensei, ainda bem que não é um filme da DC, porque o filme da DC, o trailer é bom e o filme é uma bosta. Esse trailer está uma droga, tô imaginando o filme. Mas não é da DC, então tô tranquilo. Tu não gostou do trailer? Do trailer não, porque eu olhei aquilo e falei... Pô, achei o trailer legal. Eu achei um bom filme de ação, como você falou. É um bom filme de ação, mas não tem nada a ver com a... Quando o Venom vem e envolve, eu olhei pra aquilo e falei, gente, pô, mas essa aquilo ali moeba? A moeba. Mas é isso que a galera gosta, cara. É isso que a galera gostou. Eu achei legal o We Are Venom. Ah, isso é muito bom. Sim. Nós somos Venom, muito bom. Isso ficou, assim, a parte boa do trailer. E fazendo uma comparação, cara, com as HQs, com o primeiro filme do Sam Raimi, né, com o Tobey Maguire, com aquela trilogia. E que com ele dança. Com esse filme agora, a gente vê que o nego faz o que bem entende na telha, né? É cada diretor, cara, eles vão lá e escrevem o que querem, fazem a ideia que querem. O original, no HQ... Guerras Secretas. Vem de Guerras Secretas. Pra que Guerras Secretas? Não, vamos fazer um filme aqui cagado. Vamos fazer do jeito que a gente quiser, né? Bom, no original houve uma guerra, né, no espaço, e pra falar a verdade eu não fiz o dever de casa muito bem, não li de novo, não procurei saber. E eles viajam pro espaço, o Homem-Aranha vai junto com os Vingadores e outros heróis, e lá ele tem um contato com um ser alienígena, que é o famoso simbionte. Ele envolve o Homem-Aranha, dando pra ele um uniforme novo, um uniforme negro, tá? E ele volta pra Terra com esse uniforme. Só que com o passar do tempo, esse uniforme começa a ter uma vida própria. E a influenciar no jeito, na personalidade dele. Aí vem o filme do Sam Raimi que... O cara virou emo, mano. Ele virou emo, cara. Bota franjinha, faz um walk na calçada, dá uma voltinha, aponta pra menina, pá. Cara, assim, o filme não é de todo ruim, mas é muito ruim. Não sei se dá pra entender isso, mas o filme não é muito legal. Eu, particularmente, dos 3, é o pior. O melhor é o 2. Acho que o melhor Homem-Aranha, tirando o novo, apesar de eu não gostar de algumas coisas no novo, é o 2. Sim, que tem o Octopus como vilão, assim. E ficou muito bom. E eu acho que pra época também foi muito bom. Mas vocês entendem que o Peter Parker, que é o amigão da vizinhança, o cara gente boa, é um jovem que vira um super-herói picado por uma aranha, ele tem um período da vida dele meio conturbado por conta desse ser que começou a fazer parte da vida dele, se entranhar nele, e daí ele começa a tomar atitudes erradas, ele fica mais violento, ele fica tentando fazer justiça com as próprias mãos. E é legal que, a princípio, quando ele começa a usar o traje, ele vê que apresenta inúmeras vantagens. O Peter já é resistente, mas o traje tornava ele muito mais resistente. Sim, muito mais forte, ele potencializava. Muito mais forte. A teia dele ficava mais forte. Isso. Tudo. Tudo dele melhorava por conta desse traje. Só que a despeito de melhorar ele, cara, também trouxe muitos malefícios. Ele deixou de ser quem ele era. O simbionte vai tomando controle. Isso. Da situação. E quando você vê, você já não é mais você mesmo, você como pecado. Exatamente. E agora a gente tem o filme do Venom, cara, que parece que vai ser um bom filme de ação, como já falamos, mas não vai ter nada a ver. O pecado, ele gera uma simbiose com o homem. Ele vem de uma maneira que envolve o homem. E o que é uma simbiose? Simbiose é uma associação entre duas espécies que resulta em benefícios mútuos. Embora sejam de espécies diferentes, vivem conjuntamente e têm suas vantagens recíprocas. E são caracterizados como um só organismo. Por exemplo, se você não sabia, o líquen é a simbiose de uma alga com um cogumelo. Essa simbiose do homem com o pecado, ela foi gerada lá no Éden.
quando por desobediência, Muito tempo atrás. o pecado entrou no mundo. O homem, ele vivia para Deus, com Deus, num jardim, de uma forma plena. Falei hoje com um amigo sobre isso, que tinha alimento em abundância, a relva para dar conforto, os animais viviam em harmonia, o mundo vivia em harmonia. Com a entrada do pecado, tudo ficou desarmonioso, vivemos o mundo que vivemos hoje. Então essa simbiose foi gerada lá no Éden, e até hoje nós colhemos o reflexo dela. Isto é, o pecado entrou no mundo, e por conta do pecado, a maldade aumentou. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. E que o pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. Por mais que a gente não queira pecar, nós vamos estar sempre tendenciosos a fazer isso. Até porque o pecado, na maioria das vezes, se não todas as vezes, ele é bem atrativo. Sim. Ele te mostra, ele não Sim. vai vir na forma de pecado, ele vai vir te mostrando uma coisa maravilhosa, algo que parece bom no momento. Isso. E como na HQ, no filme do Sanheim, eu não sei como vai ser esse filme agora. Então vamos usar como referência a HQ, o filme do Sanheim. O pecado, vamos tratar o pecado como simbionte, como Venom. Sim, Ele potencializa. Ele, além de potencializar o poder, os poderes do Peter, ele também não deu só isso. O Peter também queria ser mais descolado, Ajudou na autoestima dele. E ajudou na autoestima dele. Você vê que o pecado faz a mesma coisa. Ele potencializa a gente. Você se envolve num ambiente de pecado e você se sente bem ali. Ele pode também muito bem te influenciar. Ele influencia. Em alguns momentos da HQ você via o simbionte falando com o Peter. Não, ele dialogando com si mesmo. Ele nunca teve essa dualidade. Ele não se questiona, mas com o simbionte ele parece até o Gollum. Sabe? Nossa, a parte boa e a parte ruim. E a parte... Vamos pegar o precioso. Não, vamos, o mestre é bom. Caraca, velho. Então o Gollum um pouco mais cheinho. Eu sou o Gollum gordo. Então ele influencia, e termina que o pecado nos influencia negativamente. E pior, fazendo com que seja negativo, com que seja mal, parecer que é bom. Mas lá na frente vai acontecer o que aconteceu com o Peter Parker. Ele vai querer tomar o controle. Exatamente. Ele vai querer tomar o controle, ele vai querer dominar a situação. É quando nós somos totalmente envolvidos pelo pecado. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o homem. O Senhor Jesus vai dizer que quando um espírito maligno é expulso de uma pessoa, ele vaga por lugares áridos, desérticos, e quando ele volta, ele vê a casinha arrumada, Jesus arrumou, cara, ele traz 7 piores, e o estado daquele homem é pior do que o inicial. Ele está querendo dizer que quando nós somos envolvidos pelo pecado de forma, assim, a ponto de nos dominar, é sinal de que ele já está tomando o controle. Eu já tenho uma mentalidade para o pecado. Quase como um vírus. Sim. Um vírus, quando você vence o vírus, seu corpo mais ou menos que guarda uma memória genética dele. Então ele vai ter como lutar contra. Se o vírus conseguir entrar de novo é porque ele venceu essa memória genética. E vai ser muito pior para você. Muito pior. Vai ser muito mais difícil de vencer. E pior do que dominar a mente, dominar o entendimento, dominar o intelecto, é quando domina o corpo, cara. O simbionte fez isso com o Peter Parker, a ponto dele não querer mais sair dele. Uhum. Se você ver no início, ele guardava o simbionte como se fosse um uniforme. Ele tomava a forma de um uniforme, de uma coisa inocente, de uma coisa que eu vou usar, de uma coisa que está a meu serviço. E ele não consegue, chega num ponto que ele não consegue mais tirar dele isso. E aí... Ele não tira para guardar, ele é dominado. Então, não é só o pensamento que está na mente dele, não é só a voz que está na mente dele. É o... Caraca, tá difícil, hein? É o corpo mesmo que já está sendo dominado, que a coisa já está fazendo parte, já está entranhada nele. Quando o pecado entranha na gente, já está no último estágio mesmo. E isso é bem pior do que qualquer outro estágio. Bom, nós começamos a falar do trailer. E assistimos o trailer. E eu fiz algumas comparações também com o trailer. Não só com o filme e com a HQ, né, com o trailer. Porque o trailer é legal porque ele fica falando no ouvido do Ed Brock.
Porque aí já não é mais o Peter Parker, é o Ed Brock. É o Ed Brock. O Peter Parker, quando percebeu que o simbionte não era uma coisa boa para ele tentou se livrar. E o único jeito foi fazendo muito barulho, com sinos, no filme com canos, e ele saiu do corpo. Quando ele sai do corpo, ele cai em cima de um cara chamado Ed Brock. E tem várias origens pro Ed Brock também, é uma loucura. Mas a principal é que nem a do filme mesmo. Se eu não me engano, no filme ele era o fotógrafo e ele era meio que um rival do Peter então, Parker. Ele era um rival, mas era o fotógrafo rival. E em várias vertentes, na HQ, no desenho também da década de 90. Mesma coisa, ele era fotógrafo e as fotos dele não eram tão boas quanto a do Peter. O Peter sempre arrumava as fotos melhores. Isso gera uma rivalidade entre o Venom e o Peter Parker. Sim, sim. E o Venom, esse simbionte, ele potencializa o Ed Brock. E o Ed Brock já tá bolado com o Peter Parker, o simbionte sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Isso aí. Então o Venom chega pro Ed Brock e fala, ó, o Homem-Aranha é o Peter, vamos destruir ele. E o único motivação do Venom é destruir o Homem-Aranha. É. Interessante que pelo trailer eu fiz uma comparação muito legal, porque o Ed Brock no início ouve a voz dentro dele, né? Então é como se o Espírito Santo se calasse na nossa vida e a gente ouve somente a voz do pecado. É. Depois, o Ed Brock acha que não é real. Ele acha que tá vendo fantasmas. Ele acha que... Ele tá maluco. Ele nega. Ele não consegue ver a Esquizofrênico. realidade da coisa. Caraca, o que tá acontecendo? Não, esse não sou eu. Não, nada demais. O famoso não tem nada a ver. Lá mais na frente, ele fala de uma coisa que é a comunhão entre os dois. Aí sim a simbiose. Ele fala na primeira pessoa. We are Venom. Nós somos o Venom. Isso é a melhor parte do trailer. Parece que vai ser o grande ápice do filme. Até arrepiei aqui. We are Venom. Nós não somos... Você não é mais o Ed Brock, eu não sou mais o simbionte. Nós somos um só. Cara, isso ficou muito maneiro. O Venom, ele tem uma nuance muito interessante, que é... Ele vive entre ser um vilão e um anti-herói. E nesse meio tempo aqui, ele acha que muitas das vezes está fazendo certo, mas não está fazendo certo. E é o que o pecado muitas das vezes faz conosco quando ele se torna uma realidade na nossa vida, uma coisa normal. A gente faz as coisas conscientes achando que está tudo bem. E na verdade não está. Então, como você falou, que a única motivação do Venom é matar o Homem-Aranha, é acabar com ele, né? Não é roubar, não é conquistar, não é ser o dono do mundo, não é que nem o Pink Cérebro. O que nós vamos fazer amanhã? Vamos conquistar o mundo. Dr. Doom, que tem a ideologia dele. Isso, então nada disso. Então ele só quer matar o Homem-Aranha. Destruir. E é o que o pecado quer com a gente. Ele quer acabar com a nossa vida. Ele tem essa finalidade pessoal na vida de cada um. Destruir, passar por cima, detonar. O papel do pecado é a morte. E não só a morte física, mas a morte mental, moral, espiritual, emocional. Isso é uma realidade para a nossa vida. Ele quer gerar uma simbiose com você, ele quer tomar a tua mente e tomar o controle da tua vida. Lembramos também que o Peter Parker conseguiu se livrar dele. Por quê? Diferentemente do Ed Brock, a natureza do Peter é uma natureza boa, cara. Uma natureza heróica, digamos assim. O Ed, ele é muito ambicioso, ganancioso. Em todas as vertentes ele é assim. Então, se nós um dia fomos chamados para caminhar com Cristo, nós aceitamos, é porque nós temos em nós essa natureza, essa vontade de voltar ao relacionamento com Deus. Não se tornar um religioso, não, nada disso. Não, sem religiosidade. Mas se voltar para Deus verdadeiramente. Isso a gente vai moldando o nosso caráter com o tempo. Eu gosto muito de pensar também que quando o Venom sai do Peter e vai pro Ed, ele fica imune ao sentido da aranha. Você sabia disso? Sim, sim. Ele fica imune ao sentido da aranha. Ou seja, o diabo sabe onde te tocar. Cara, legal. Pô, muito bacana isso aí. O diabo sabe onde te tocar. Muito bacana. Ele sabe como chegar em você. Isso. E o Peter, ele descobriu como se livrar, né? E ele descobriu como se livrar. Que é o som alto, o som muito agudo, estridente, enfraquece o simbionte vai sair do corpo dele. Já o Ed não descobre.
pelo simples fato de que ele está bem com o pecado. Isso, ele Então, tá confortável com a situação. eu entendo que algumas pessoas vão viver muito bem, confortáveis com o pecado, vão se autodenominar pessoas boas, pessoas que fazem o bem, mas vivem muito bem com o pecado. Já quem não se dá bem com o pecado, porque tem o Espírito de Deus, simplesmente vai pensar o seguinte: miserável homem que eu sou, cara. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse sim eu faço. Porque o mínimo pra mim, cara, é pecado. O mínimo que a gente faz é pecado. O Peter, ele não se sente confortável com o pecado. Foi doloroso sair, largar o pecado. É doloroso. Eu lembro quando me converti. A luta que eu passei durante anos para me livrar dos desejos que estavam destruindo a minha vida, daquilo que me dominava. Foi muito difícil, foi realmente doloroso. Nós devemos entender que todo o mal não suporta a voz do Espírito Santo, não suporta a presença de Deus. E eu lembro de quando Jesus chega em Gadara, e tá aquele endemoniado gadareno que fala que tem uma legião dentro dele e pede para sair pros porcos. Que aí os porquinhos vai... Cai lá no penhasco. É quase um Angry Bird, né? Putz, caraca. Quando Jesus chega lá em Gadara, a primeira fala do cara que está cheio de demônio é falar: Jesus, por que você vem nos atormentar antes da hora? Por que você vem nos atormentar? Porque o mal não suporta estar perto de Jesus. A presença de Jesus anula todo o pecado. Então, como eu venço essa simbiose que o pecado quer fazer comigo, Alan? Fazer com que o Espírito Santo fale sempre mais alto. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá qual era o segredo da oração. E ela respondeu simplesmente assim, que ela sentava, fechava os olhos e falava com Deus essas seguintes palavras extremamente espirituais: fala que eu te escuto. Eu estou aqui te ouvindo. E na vida corrida a gente termina não tendo tempo para pelo menos sentar e ouvir a voz de Deus. Às vezes eu vou orar e às vezes eu não falo nem por 30 segundos. Eu só deixo ele falar. É bom ter essa inspiração. Não desistir de lutar contra o pecado. Tem como vencer. E por último, entender que o pecado é uma realidade. Da mesma maneira que você acredita em Deus, existe a praga também. Estão bêbados? Eu já tô. E uma última coisa, é entender que o pecado existe. Não fazer vista grossa para ele. Temos como vencer. Basta nós realmente entendermos que ele existe e quer nos fazer mal. Assim como eu espero que o filme do Venom seja bom, cara. Eu também espero. Porque, cara, tem uns filmes decepcionantes. Eu espero que ele seja bom. Porque tem vindo uma lenca de filmes bons, né? Da Guerra Infinita. Cara, Deadpool. Muito bom. Não viu Deadpool ainda? Eu vi. Próximo vídeo, Deadpool. Eu espero que esse filme seja bom. Porque eu gosto desse personagem. Mas independente disso, o que fica é: o pecado quer fazer uma simbiose com você. E você é capaz de não permitir que isso aconteça na sua vida. Você pode vencer. Se você gostou do vídeo, querido, deixa seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho para poder receber as notificações e até a próxima. Não vai ter Xamanai, não é de Xamanai, esquece Xamanai. Pronto, foi. Próximo vídeo, Mad Max Brasil. A crise do combustível.